Irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. Que os bons espíritos nos ajudem, né? No entendimento dessas lições que eles trouxeram para nós nesta noite. A questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que têm o desejo em contrário? Então, Kardec está perguntando o seguinte: existe a falange de espíritos, Jesus e os bons espíritos que dirigem o mundo para um mundo melhor, para o nosso aperfeiçoamento. Mas existe uma falange de espíritos que são contrários, espíritos endurecidos, muitos que estão milenarmente, vamos dizer assim, nas trevas, trabalhando contra a obra de Deus. E que esses espíritos, inclusive, não se formaram aqui na Terra, vieram de outros mundos já, expulsos de lá, né? Exilados de lá, e estão aqui. Entre esses dois grupos, nós podemos dizer que existem os espíritos que já um pouco mais desenvolvidos, que raciocinam, que têm um certo discernimento, estão propensos à compreensão. Mas existe um outro grupo ainda, em que são espíritos extremamente ignorantes. E ainda outro grupo, espíritos alienados, além de ignorantes, alienados. Então vejamos, claro que essa divisão que eu fiz aqui, esse agrupamento, é apenas para a gente possa ter um quadro, né? Claro que tem a diversificação. Então, entre o bem e o mal, nós temos, então, toda uma falange de espíritos para evoluir. Irmão José, se nós compreendermos bem esta questão, nós vamos entender o planejamento divino, como que se dá a evolução nossa, a nossa evolução. Como que Deus tudo aproveita, tudo que... como está lá naquele livro dos talentos, né? Onde no final do Evangelho está assim, que sei que és um Senhor de rija condição, que colhes aonde nunca plantou e junta aonde nunca espalhou, ou seja, do mal que nós criamos, Deus colhe o bem, né? Então, irmão José, nesse livro aqui, O Cristo Consolador, de psicografia do Bacelli, ele coloca o título Luz versus Sombra. E aí ele diz o seguinte: não resta dúvida de que a vontade de Deus, que é o cumprimento das leis da criação, sempre prevalece acima da vontade de todo e qualquer espírito, por mais rebelde que ele seja, que ele se mostre. Porém, a verdade é que, de fato, existem espíritos que se amotinam, criam um motim contra a lei de Deus, contra as leis de Deus, contra a bondade, né? Contra as suas diretrizes. Então, se amotinam contra os desígnios do Criador. E tomados de insanidade,
imaginam que possam perverter os processos divinos que orientam a evolução planetária, conforme a palavra do ministro Flaccus, que está no livro Libertação. Essas palavras é dele. Perverter os processos, existem espíritos que querem perverter os processos divinos que orientam a evolução planetária. E ele continua, então, irmão José. No máximo, o que esses espíritos, nossos irmãos, conseguem é criar empecilhos na jornada evolutiva alheia, transformando, sem que o queiram, em instrumentos de aperfeiçoamento. Então, para quem quiser, é só raciocinar, pensar e ver o que nós estamos vivenciando hoje. Então, a miséria que é causada pela corrupção, pelos desvios, pelos desmandos, a injustiça, enfim, toda essa maldade que é criada e que traz sofrimento à população. Criam-se, né? Então, esses problemas, como ele diz aqui, esses espíritos criam os problemas para quê? Qual o objetivo? Por que Deus, melhor dizendo, por que Deus permite que eles criem esses problemas para a população? Para que esses espíritos, que são ignorantes, preguiçosos, muitas vezes, venham a despertar. Aqueles alienados que abram os olhos, que raciocinem, porque, normalmente, esses sofrimentos vêm através, como eu já disse, da corrupção, que cria a miséria, da má administração, da injustiça e da falta de liberdade. Não querem. Vejam que a tendência é não ter liberdade, até mesmo liberdade religiosa. Nós estamos correndo esse risco de algum dia nós não podemos mais, as igrejas, todos, os cristãos, né, serem perseguidos. Então, por que ocorre isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Porque todas as vezes que nos falta algo, nós damos valor para aquilo. Ah, não tem comida, está difícil a vida. Nós precisamos mudar isso, ver o que está acontecendo. Porque se não mexer no nosso bolso, tá bom assim, vamos continuar fazendo batucada, churrasco e etc, né? Se a gente tiver toda a liberdade, se não houver uma ameaça à nossa liberdade, nós também. Mas se nós formos impedidos, nós vamos valorizar a liberdade. E assim por diante. Injustiça? Nós queremos justiça. Não é possível que seja assim. Então, nós valorizamos, começamos a raciocinar, despertar para essas realidades. Ele coloca aqui: alguém sobre a Terra cria obstáculos ao progresso de outrem. Realmente impõe a ele certo tempo de sofrimento. Olha o que ele coloca aqui, né? Que pode levá-lo a atrasar a marcha. Contudo, a sua aparente derrota se transformará em vitória, porque a experiência difícil que atravessou, ou esteja atravessando, ele irá se sair bem mais forte. Se perdeu, digamos, em quantidade, ganhou em qualidade, porque a lei divina não consente que alguém cause definitivo prejuízo a quem quer que seja. Então, a nossa dificuldade
A dificuldade que eles criam nos fortalece naquele ponto. Observe a humanidade, a nossa terra. Vamos pegar alguns casos. Por exemplo, Cuba, Venezuela, né? A questão de ser não ter a liberdade. O que eles desejam? Liberdade. Estão na miséria, querem melhoria. A Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte, estava vendo outro dia, os dirigentes lá, né? Eles exigem que um retrato deles esteja acima da cabeça das pessoas, para dizer, olha, se eles entrarem lá na casa e aquilo lá estiver empoeirado, a família toda é punida. Eles não têm liberdade de nada. Não pode acreditar em Deus, tem que adorar a eles. Eu estava pensando comigo, né? Por que Deus permite que exista um local assim? Né? Por quê? Quem já leu o livro Abismo? Esse livro já foi esgotado, né? Está esgotado. Mas tem um PDF na internet, quem quiser ler. Esse livro, eu me lembro que um espírito indo com outro mentor ao abismo, que é a primeira esfera da Terra, abaixo das trevas, chegou numa região onde havia um imenso buraco, um vale imenso, e ele observava que lá havia umas serpentes rastejando no chão. Só que a cabeça da serpente era humana. Então, esse espírito perguntou ao mentor, que estavam fazendo uma análise, né, de quem estavam naquela região. Quem são esses daí? Por que estão nessa condição? Qual a maldade que eles fizeram? Ele respondeu assim, nenhuma. Não fizeram maldade nenhuma. Mas por que estão assim? Não creem em Deus. Não creem em Deus. Então eu imagino que Deus, na sua bondade infinita, permita que esses espíritos reencarnem numa Coreia do Norte. Para que eles sintam a falta de poder crer em Deus, de ter liberdade, e eles possam, então, mudar, despertar. Então, Deus utiliza da maldade para o bem. O que está escrito aqui. Tudo é com a sua permissão. A situação do nosso Brasil, por exemplo, é a mesma coisa. Porque vivemos tanto tempo, eu lembro que desde moço, a nossa esperança era que o Brasil tem tudo. Por que não melhora essa coisa? Eu trabalhava numa empresa, bom, o ano que vem vai ser melhor. Nada. Sempre o mesmo problema, sempre. Né? Então, é justamente para que a gente possa valorizar o bem. Aprendamos a ter um discernimento e vejam que a nossa ignorância continua ainda muito grande no Brasil. Porque há pessoas, a gente fala assim, não é possível que uma pessoa que já foi comprovadamente corrupta, tem pessoas que ainda eleja ela, ou seja do lado dela, uma pessoa que ou então um grupo de pessoas, não vamos falar de uma pessoa, mas uma ideologia, ou um grupo que defende o aborto a qualquer época, de enfiar uma injeção na barriga da mãe e matar o feto aos 9 meses. Tem pessoas que tem um grupo que fala, não, tá bom, tudo bem. Outro dia eu entrei numa loja, não faz muito tempo, e eu estava justamente fazendo alguns comentários, estava vendo o Estadão em cima de uma frase lá, chamou a atenção do rapaz que estava ali. Esse rapaz era filho do dono, cabelo comprido,
E eu falei, li em voz alta, né? Ele falou, não deixa ele sossegado. Aí comecei a falar, não, mas veja, ele fez isso. E daí, não, é tudo mentira, não é nada disso. Tá bom, não é nada disso. Eu falei, olha, tudo bem. Na parte econômica, tudo bem. Mas esse pessoal defende o aborto, defende, querem como fala assim, querem a dissociação da família, a desfiguração do homem e da mulher, a libertação das drogas, a erotização das crianças nas escolas, etc. Eles defendem isso. E o cara, sabe o que ele falou? Você está preocupado com isso? Gente, nós estamos na Terra junto com esses tipos de pensamentos, pessoas que pensam assim. Nós vamos continuar sofrendo. É o nosso quinhão. Perante Deus é o nosso quinhão. A nossa parte. Né? Então nós temos que perseverar no bem. Vai chegar uma hora que esses espíritos vão sair da alienação que se encontram, vão sair dessa bolha que se encontram e abrir os olhos e desejar o bem. Está difícil de escolher aquele que é melhor? Claro que está. Porque somos humanos, estamos na Terra, existem os interesses. Mas vamos ver aquele que menos, ou que até agora não demonstrou ainda alguma coisa, ou que pouco demonstrou, ou que nós tenhamos uma esperança de mudar. Nós precisamos mudar. E nós estamos num momento aqui, né, no Brasil, muito importante, da nossa libertação, da mudança. Mas se nós não merecemos, se ainda essa ignorância continuar, vai continuar tudo como está. Deus vai permitir que as coisas continuem, até que soframos. Porque Jesus diz o seguinte, vinde a mim, vocês que estão cansados de sofrer. Eu vos aliviarei. Deus nos abençoe a todos.